Olá, pessoal do sétimo ano. Sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E hoje vamos conversar sobre mais um estilo de luta, o Taekwondo. Você conhece o Taekwondo? Nosso objetivo hoje, é conhecer um pouquinho mais da evolução histórica dessa arte marcial coreana, mais uma arte marcial, mais uma luta que nós vemos que não tem origem no Japão, tá? Você sabe o que é o Taekwondo? Já viu alguma competição? Já praticou ou experimentou alguns movimentos? Sabe como ele surgiu? Quais são esses movimentos, Aonde que eu posso golpear? O que vale ponto? O que não vale ponto? Sabe de onde que ele surgiu? Então vamos aprender um pouquinho mais e ampliar o nosso conhecimento sobre o Taekwondo? Então vamos começar pela palavra, O que significa Taekwondo? Então nós temos aqui três termos unidos na mesma palavra. Tai, pé, Kno, mão e Do, caminho. Pé, mão, caminho. Então, uma tradução aí que junte essas três palavras para o nosso idioma português ficaria caminho dos pés e das mãos. Então, essa é a ideia da palavra Taekwondo, caminho dos pés e das mãos. O Taekwondo, então, é uma arte marcial moderna de origem coreana. Ela é uma arte marcial moderna, mas tem uma origem muito antiga, tá? Que veio evoluindo por conta de vários acontecimentos ao longo da história até chegar na modalidade, nessa modalidade moderna que nós conhecemos hoje, tá? Ela foi concebida para o exército da Coreia do Sul após a Guerra da Coreia, mas tem origem em lutas tradicionais coreanas, como o Taekwondo, mas com grande influência de estilos estrangeiros, como o Kung Fu da China e o Karatê no Japão, tá? O Taekwondo é considerado um dos responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade sul-coreana, que passou de um país subjugado e devastado após a Guerra da Coreia para um país economicamente desenvolvido e com uma sociedade organizada. Então a gente vê aqui, um uso muito diferente, de uma luta. Por quê? Primeiro, porque essa luta tem uma origem cultural nesse povo, tá? E outra, porque essa luta carrega princípios que a gente vai ver aí mais para frente na nossa aula, princípios que não foram adotados somente para quem praticava Taekwondo ou por quem pratica Taekwondo, mas foram princípios que foram adotados por todo o povo. Então isso fez toda a diferença, no desenvolvimento cultural desse povo, que saiu, depois de ter sido arrasado em uma guerra, se recuperar, e conseguir se desenvolver economicamente, hoje com atuação no mundo todo, apesar de ser um país, por exemplo, bem menor do que o Brasil, tá? As primeiras artes marciais coreanas possuem registros históricos datados de 18 e 935 a.C., período em que a antiga Coreia era dividida em três reinos, o Paekshi, o Goguryeo e o reino Silla. Esses três reinos entravam frequentemente em guerra, para saber quem que ia dominar a região. E então eles investiam alto em treinamento militar e marcial. O melhor dos três exércitos pertencia ao menor dos reinos, o Silla. E em um período ele conseguiu inclusive dominar os outros dois, tá? E foi o reino de Silla que acabou dominando toda a península coreana. Nesse reino havia uma tropa de elite chamada Hwarang, com treinamento rígido e um código de conduta comparável àquele código dos samurais japoneses. Eles praticavam uma variação da arte marcial que era conhecida na Coreia, como Taekwondo, Então o Taekwondo era a arte marcial praticada por esses soldados experientes
né, do reino de Silla. Aconteceu que em 1909 o Japão invadiu e ocupou o território coreano com a intenção de ampliar o seu domínio sobre o povo coreano. Os japoneses impuseram um rígido controle cultural na Coreia, impedindo a prática de atividades culturais, inclusive de artes marciais como o Taekwondo. Qual foi a arte marcial que daí começou a ser praticada na Coreia? O Karatê, porque era japonês, certo? Então aquelas artes marciais da cultura coreana, elas foram proibidas e o que eles podiam praticar era o Karatê japonês. Muitos coreanos, então, nessa época, fugiram para a China e lá entraram em contato com a arte marcial chinesa, o Kung Fu. Outras famílias enviaram seus filhos para estudar no Japão e muitos desses jovens começaram a praticar artes marciais japonesas. Novamente, a gente fala do Karatê. Com o fim do domínio japonês, a Coreia começou um processo de reconstrução cultural, com muitos coreanos voltando a praticar artes marciais tradicionais do país, o Sobangdo e o Taekwondo. Mas, como eles tiveram esse período aí de contato com o Kung Fu e com o Karatê, claro que essas artes aí coreanas, né, tradicionais da Coreia, sofreram modificações, sofreram transformações desses coreanos que estavam voltando, tá? Então a gente pode dizer que o Taekwondo moderno, esse Taekwondo que a gente conhece hoje, que a gente assiste nas Olimpíadas, por exemplo, ele é uma mistura, tá? Dessas artes coreanas, dessas artes culturais, artes marciais da cultura coreana, como o Taekwondo, tá? Com influências do Kung Fu chinês e do Karatê japonês, ok? Assim, o Taekwondo entrou para os Jogos Olímpicos, tá? O Taekwondo passou a ser esporte olímpico em 1988, participando dos Jogos Olímpicos de Seul e Barcelona em 92 como esporte de exibição. Depois de ficar fora da Olimpíada de Atlanta em 96, a arte marcial se consolidou no programa olímpico a partir da edição de Sydney em 2000. Então, desde a edição de Sydney em 2000, em todas as edições, né, todos os Jogos Olímpicos posteriores de 2000, a gente tem a competição do Taekwondo. Nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, a paranaense Natália Falavinha se tornou a primeira medalhista brasileira do Taekwondo. Ela conquistou o bronze na categoria peso médio, né? Uma praticante de Taekwondo aqui do Paraná que brilhou nas Olimpíadas de Pequim. Primeira atividade nossa, então. Para ampliar o seu aprendizado sobre o Taekwondo, assista o vídeo abaixo e compartilhe com a sua turma o que foi mais significativo para você. Então, a gente tem o linkzinho ali do YouTube e agora está ali o vídeo para vocês poderem assistir, tá? Então, eu vou dar um tempinho. Se você não for assistir o vídeo agora, pelo menos copia o enunciado e anota o link para você procurar depois, ok? Tempo para vocês, a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Então, depois de assistir o vídeo, né, enquanto assiste o vídeo, você realiza suas anotações aí e compartilha, faz uma discussão com os seus colegas aí, junto com o seu professor, ok? Aqui a gente vai em frente. As lutas de Taekwondo envolvem muita destreza dos lutadores, sendo um esporte com chutes, socos e golpes realizados por meio das técnicas de ataque e defesa. Nas competições, o lutador pontua quando acerta golpes com as mãos ou os pés em áreas determinadas do corpo do adversário. Quais são essas áreas? O colete do tórax, então os golpes que acertam o colete do tórax recebem uma pontuação, e também o capacete na cabeça, tá? Quanto mais complexo o golpe, maior a pontuação. Por exemplo, um soco que acerte o colete no tórax recebe uma pontuação mais baixa. Já um chute que vem seguido depois de um movimento giratório que acerte, né, a altura da cabeça do adversário, vai receber uma pontuação bem maior, tá? Então, os pontos, eles acontecem de acordo com a dificuldade também da realização do golpe, ok? Mas são válidos se acertarem o colete do tronco e o capacete da cabeça. Essas são as duas áreas válidas para os golpes dentro do Taekwondo, beleza? Não é permitido agarrar o adversário, socar no rosto, ou seja, aquela parte da cabeça que não está protegida pelo capacete, atingir abaixo da linha da cintura ou ainda empurrar o adversário. Todas essas práticas são consideradas faltas e fazem com que o lutador perca pontos inicialmente, e se ele insistir nessas atitudes antidesportivas, nessas faltas, ele vai até acabar perdendo o combate em si, tá? Vence o lutador que conseguir provocar um nocaute. O que é o nocaute? Queda do adversário sem que ele apresente condições de continuar na luta. No nocaute, no Taekwondo, são poucas as situações de lutas que realmente chegam ao nocaute, tá? Mas pode acontecer, mesmo em competições oficiais, né? O mais comum é a vitória por pontos, que é o que acontece quando não há o nocaute. Olha só, se essa situação, o nocaute, não ocorrer até o final da luta, vence quem obtiver um maior número de pontos que são conquistados através dos golpes. Como eu falei, os golpes que acertam o colete do tronco e o capacete na cabeça vão somando pontos ao lutador. No final do combate, aquele que tiver mais pontos vence, tá? Se um lutador abrir também uma grande pontuação sobre o adversário, ele acaba causando o que no esporte é chamado de nocaute técnico, tá? Então, ou seja, ele é muito superior ao adversário, ele abriu vários pontos na frente do adversário, então ele acaba vencendo a luta também, mesmo que o tempo não tenha terminado ainda, tá bom? Princípios do Taekwondo. Essa aqui é aquele ponto-chave que eu falei para vocês, que foi o responsável, né, pela participação e pela contribuição do Taekwondo na reconstrução da sociedade coreana depois da guerra. As regras do Taekwondo já foram mais rígidas, né? Mas esses princípios continuam sendo seguidos. São eles: a cortesia, a integridade, a perseverança, o autocontrole e o espírito indomável. Então, pessoal, são 5 princípios que não servem só para o lutador de Taekwondo. São 5 princípios que qualquer pessoa pode adotar para a sua vida. Até você pode ler com um pouquinho mais de calma em cima desses princípios, refletir um pouquinho sobre cada um deles e começar a aplicá-los na sua vida. Ou seja, tudo que você fizer a partir desse momento, você vai fazer pensando em agir com cortesia, com integridade, com perseverança,
com autocontrole e com um espírito indomável, né? Espírito indomável a gente entende aqui como coragem, beleza? Então esses são os princípios que representam assim a essência do Taekwondo. A gente não pode falar de Taekwondo sem falar desses 5 princípios. Equipamentos de proteção. Como eu falei para vocês, né, todas as lutas têm o seu equipamento de proteção. No Taekwondo são vários, né? Os praticantes desse esporte devem utilizar equipamentos de proteção com o objetivo de não ocorrer ferimentos em função dos golpes. Os equipamentos de proteção servem para proteger a cabeça, o tórax, a região genital e as pernas. A vestimenta usada, geralmente colocada por baixo de alguns equipamentos, né? Ela é na cor branca e ele é chamado de dobok. É um tipo de kimono, né? Mais justo ao corpo do que os kimonos de outras lutas. Então aqui a gente tem quais são esses equipamentos de proteção, né? Então o capacete, o protetor bucal para proteger os dentes, o protetor de tórax, ali é onde vai receber a maior parte dos golpes, né? Os protetores de antebraço e as caneleiras, que ficam por baixo do dobok, do kimono, as luvas, o parapé, uma proteção que os atletas utilizam no peito do pé para não machucá-lo, porque é o pé que vai socar o protetor do tórax, né? Então para não machucar. E a coquilha, que é o equipamento utilizado na proteção dos órgãos genitais, tanto no masculino quanto no feminino, certo? Segunda atividade nossa, então. Que tal criarmos uma nuvem de palavras com as suas ideias e as ideias de seus colegas para o que vocês sabem em relação ao Taekwondo? Seu professor pode ir registrando no quadro de giz para que todos aí possam participar. Então, vocês vão dando sugestões e o professor vai fazendo, né, essas anotações aí no quadro, tá bom? Tempinho, então, para vocês copiar o enunciado e combinar com o professor como que vai acontecer essa atividade, ok? Tempo para vocês e a gente já volta.
Aproveitem, pessoal, essa atividade para trocar bastante ideias aí entre vocês sobre o Taekwondo, tá bom? Assim vocês vão compartilhando o que cada um sabe, o que cada um aprendeu, e isso vai aumentando o conhecimento de vocês. Por aqui, a gente vai lembrar do que a gente já estudou, né? Taekwondo, tradução, caminho dos pés e das mãos, arte marcial coreana com origem lá no Taekyon, mas que sofreu grandes influências do Kung Fu chinês e do Karatê japonês. 5 princípios, esses nós não podemos esquecer: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Nas competições, o lutador pontua quando acerta golpes com as mãos ou os pés em áreas determinadas do corpo do adversário: o tronco e a cabeça, o protetor do tronco e o capacete protegendo a cabeça são as áreas aonde esses golpes valerão pontos. Muito bem, pessoal, com isso finalizamos o nosso papo sobre o Taekwondo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até mais.